Olá, pessoal. Eu sou a Irene Dyer. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E esse é mais um episódio do Plástica na Real, um podcast sobre mitos, verdades e realidades na cirurgia plástica. Bom, agora em março nós damos início, à nova resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução de número 2336/2023, que vai trazer alterações importantes aí na publicidade médica. A publicidade sempre foi um caminho essencial para a construção de carreira e na conquista de novos pacientes. Rockefeller já dizia, numa frase clássica, de que se você tiver $1, invista em publicidade. Mas, Nós que estamos no mercado há mais tempo, a gente tem aí algumas considerações a fazer em relação ao uso da publicidade na área médica. E para esse assunto, então, Gisela, a gente nós vamos chamar aqui a Carolina, que é especialista em direito médico, gestão de clínica e consultório, especialista em direito de família e presidente da Nacional Direito Médico, ABA. Então, a Carolina Missen vai nos trazer, e ela também é mulher de um colega, do Guilherme, cirurgião plástico, e ela vai nos trazer o que é direito, o que é certo, em toda essa novidade que há, o se é certo postar pré e pós, e toda essa discussão importante para que nós possamos esclarecer vocês do que é certo ou do que é errado. Seja muito bem-vinda, Carolina. Bom, obrigada, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui ao lado dessas mulheres incríveis, cirurgiãs plásticas maravilhosas. E é uma honra também a confiança de vocês, ter a confiança de vocês para falar sobre um tema tão importante e que está impactando na vida de todos os médicos, não só dos cirurgiões plásticos, mas também de todas as especialidades, né? No ano passado, em 2023, com a publicação dessa nova resolução, a gente continua chamando de nova resolução porque ela foi tão esperada e que a gente continua falando nova, mas ela foi publicada no ano passado e com a entrada em vigor em março desse ano, a expectativa é muito grande para que uma grande lacuna que foi criada, em relação aos médicos e outros profissionais da saúde na utilização da publicidade, da propaganda, do marketing, enfim, seja de alguma forma compensada, né? Então, a gente está com uma expectativa muito positiva. Bom, uma pergunta assim, o médico, a resolução está lá, mas a lei sai agora em março, não é isso? Como é que funciona esse período de transição? É factível publicar algo? Não é? O que a gente pode fazer nesse período? Essa pergunta é bem recorrente porque a gente chama de vacatio legis, no direito, que é esse tempo entre a publicação e efetivamente a entrada em vigor de uma lei, é normal que se dê um tempo para esse ajuste. Mas é mais comum ver quando isso é uma lei que traz mais rigidez, mais adaptações, adequações difíceis às vezes de fazer, que demandam um tempo ou demandam um custo. Com leis, resoluções, enfim, que, de modo geral, trazem mais benefícios, e a ansiedade para que ela entre em vigor logo, acabou sendo um período muito grande. Mas o que é importante se fazer nesse período? Já se adequar para toda essa mudança que pode ser implementada de uma forma ética a partir da publicação. Então, a orientação nesse período tem sido já adequar seu marketing, já adequar sua publicidade, sua propaganda, para tudo que você vai poder fazer, trazer para sua clínica de uma forma comercial, sem mercantilizar a medicina e sem achar que assim estará mercantilizando a medicina. Isso foi sempre um tabu, para os médicos que já estão há mais tempo aí, isso aí era muito complexo. Então, esse período é o período de sentar com o seu grupo de marketing, de rever as possibilidades da utilização da rede social, fazer material, já pegar a autorização do paciente. De forma mais conservadora, o que está, a partir dessa resolução, o que está autorizado, em tese, não pode ser implementado antes da entrada em vigor. Porém,
A gente, no meio do direito, a gente discute muito isso. Tudo bem, mas aí eu implemento e ela vai entrar em vigor daqui a 1 mês e meio, daqui a 1 mês, ou que tenha sido no ano passado. A partir daquela data, isso deixa de ser ilícito, né? Então, será que também o Conselho iria atrás dessa publicação ou atrás desse ato para tentar punir aquele médico, mesmo sabendo que logo em alguns dias, algumas semanas, isso já vai ser autorizado? Então, de maneira mais conservadora, a gente fala para não fazer. Mas toda essa adequação, ela já pode estar sendo feita e já deve estar sendo feita antes mesmo da publicação, da entrada em vigor. Os profissionais médicos, eles participaram na criação dessa resolução? Sim, essa resolução foi uma resolução muito batalhada durante muitos anos. Na verdade, a última resolução de publicidade médica é de 2011, né? Considerando que foi em 2023 que isso saiu, foi mais de uma década, né, atrás dessa evolução. Muita reunião, não só do conselho, dos conselhos, dos conselheiros, mas das associações médicas, dos médicos de forma individual. Houve consulta pública aberta algumas vezes para que se ouvisse sugestões, né, para que se ouvissem opiniões sobre como deveria acontecer. Inclusive, nesse período, teve a publicação de pequenas resoluções no meio do caminho. Talvez vocês lembrem da de selfie, que chegou a falar que era proibido o selfie, depois passou a não ser proibido o selfie. E aí foram tentando remendar de certa forma, então conseguiu-se um instrumento já completo que perfaz aí toda a necessidade, em tese, né, toda a necessidade atual da medicina, dos profissionais da área médica, né? Então, acho que teve uma colaboração muito grande, sim. Eu sempre acho que pode haver mais, porque vou contar até o que aconteceu uma vez num congresso. Eu estava palestrando na semana que tinha uma consulta pública aberta pelo Conselho para sugestões, opiniões sobre a nova resolução de publicidade. O tema era esse e todos os médicos receberam. E aí eu fiz uma enquete. Quem aqui já mandou alguma sugestão? De um auditório de 300 médicos, uns 5 levantaram a mão. Então, é muito fácil sentar e continuar reclamando e não efetivamente fazer alguma coisa, né? Então, teve a participação, sim, de muita gente que merecem louros, né, por tudo isso, mas eu acredito cada vez mais que com a maior participação, né, do médico, que é quem vai sofrer com o que aquilo vai impactar e desdobrar, tem que ser mais constante e com mais volume. E que toda mudança, né, implica em sair da zona de conforto, né? Exato. Essa mudança para a gente, que vem de uma geração de preservar a identidade do paciente, preservar o contato dentro do consultório, é uma mudança de paradigma um pouco complicada, né? É difícil você entender que você pode fazer uma coisa que durante muito tempo a nós não foi permitida. E na verdade, uma necessidade também de adequação. Acho que a gente comentou no episódio anterior a questão da internet, como ela mudou o comportamento das pessoas, a busca por profissionais, né? Eu tenho uma curiosidade. Qual seria o ponto que você acha que mais o positivo a gente entende, né? Mas assim, mais impactante, né, dessa nova lei, dessa nova regulamentação? Sem dúvida, o mais impactante vai ser o desdobramento comercial, e aí, mais uma vez, sem falar em mercantilização de medicina, mas a medicina do médico é um negócio também, né? Ele vive daquilo, ele paga os boletos com aquilo, então é importante que ele tenha retorno no negócio dele. Então, eu acho que a maior mudança que realmente me chamou a atenção foi ter, por exemplo, né, corroborando isso que eu estou falando, o próprio conselho se utiliza da palavra cliente, né? E isso nunca tinha sido feito. Nesta resolução, eles encaram, sim, a medicina, uma clínica, um hospital, um consultório, como um negócio que precisa atrair seus pacientes, que são seus clientes, que são a mola que move
o negócio, né? O que acontecia, e aí desdobramento também dessa possibilidade que essa resolução traz, é que os médicos, eles agora voltam a ter um espaço que ficou preenchido por outros profissionais da saúde, não desmerecendo os outros profissionais de saúde, mas que efetivamente, se era um ato do médico, uma cirurgia, um tratamento, ele não podia ser divulgado de forma nenhuma, ele não podia falar sobre aquilo, eram tantas amarras que a maior parte dos médicos nem até esquecia dessa possibilidade. E com a evolução da tecnologia, com a evolução da medicina, não se pode continuar. A legislação de vocês é muito antiga. A gente tem legislação desde 1930 que rege a medicina. Nenhum problema nisso se houver uma atualização. Então, vocês estavam sendo prejudicados sim, e eu acredito que a maior mudança vai ser o impacto na possibilidade de vocês aparecerem no mercado novamente, né? De um médico bom, não que o boca a boca acabe ou que diminua, isso vai ser sempre importante, mas hoje, com a utilização da tecnologia, as redes sociais e tudo isso, a gente tem também o direito, vocês médicos também têm que ter o direito de utilizar disso, de forma ética, sim, mas ter o direito de também usufruir disso de uma forma correta, de uma forma transparente, sem enganar cliente ou paciente, enfim, mas também ter o retorno por isso, né? Porque antigamente não fazia diferença se o médico tinha um site bom ou rede social não existia, mas assim, alguma forma de mídia para ele se autopromover sem ser a autopromoção pejorativa, né? Sem que as pessoas saibam, né? Soubessem que ele é bom, que ele opera muito, que ele opera onde, tudo isso, todas essas informações. Sim, Carol, mas isso, dando uma de advogado do diabo, não enquadra a gente em algumas regras da lei de defesa do consumidor? Na verdade, Como isso poderia prejudicar a gente? Eu fico pensando. não prejudica. Na verdade, não prejudica porque vocês já são enquadrados. A prestação do serviço médico, hoje no Brasil, 2024, o entendimento majoritário é que, sim, eu faço parte da corrente minoritária, mas o majoritário é que a relação médico-paciente, contrato médico-paciente de prestação de serviço, ele é um contrato sui generis, ok? Porém, ele é sim regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso traz uma série de consequências, juridicamente falando e processualmente falando, que deixam os médicos numa situação mais difícil processualmente falando, né? A gente tem que provar muito mais, a gente tem que normalmente... Um dos fantasmas recorrentes nesse lance do antes e depois, que eu vejo muita gente falando comigo isso. Olha só, mas aí o paciente vai chegar comigo com uma foto que eu postei e falou: você me prometeu isso, e eu tô assim. Isso pode acontecer mesmo? Pode O que é que acontecer. você acha isso sobre o Pode antes acontecer depois? e assim... Dá uma talvez a dica de como a gente pudesse fazer um antes e depois, realmente que não desse problema e que fosse, que ajudasse a gente a vender o procedimento, mas, por outro lado, a gente não pudesse Sim. ficar tão... Estão amarrado nessa garantia de resultado. Esse é o maior temor, né? E só para complementar o que eu tinha falado disso não prejudicar, a gente está falando dos cirurgiões plásticos, porque é sim uma faca de dois gumes para outras especialidades, no sentido de que o entendimento hoje para a estética, que eu também não concordo com essa linha, mas é a linha dos tribunais, cirurgia plástica de cunho estético, quando você tira reparador ou tira cirurgia de natureza mista, que pode ser as duas coisas, vocês respondem sim como dever de resultado. E aí, o que acontece? Vocês já estão nessa. Para vocês isso não muda, só vai melhorar no sentido de poder fazer eticamente essa propaganda. Agora, para as outras especialidades que não são encaradas dessa forma, se você pega uma cirurgia de catarata, se você pega uma cirurgia de coluna, que em tese antes não havia nem sequer esse questionamento de um dever de resultado, se esse profissional lá na rede dele está fazendo
publicidade, um antes e depois, e de alguma forma garantiu ali o resultado ou levou aquele consumidor, que aí eu não falo nem paciente, consumidor a erro, a achar que eu vou fazer a minha cirurgia da coluna e eu vou sair jogando futebol, beleza. Ele pode começar a responder sim por isso. E do judiciário eu não duvido de nada. Então, é um cuidado que deve ser tomado para não começarem a achar que liberou geral, que não liberou geral. E cuidado, por isso que é importante ter uma pessoa especializada, não só juridicamente, mas de marketing. Hoje em dia tem agências de marketing específicos para médicos, tem que saber o que está fazendo, porque senão você vai ficar exposto, sim, e vulnerável, sim, a esse tipo de argumentação. Ah, mas ele prometeu resultado. E aí, como é que eu te respondo como fazer um antes e depois de forma ética? Tendo a certeza que você publica também, não os maus resultados ou algo que efetivamente vai afastar os seus clientes, mas fazer de uma forma educativa que seja mostrando o mínimo possível o ato médico, tá? Isso aqui, independente. Ah, mas eu peguei a autorização do paciente. Mas quanto menos do ato médico em si você mostrar, menos exposto você estará. O que você acha daquelas frasezinhas que o pessoal coloca? Isso não é um compromisso de resultado, cada paciente tem um... Já viu isso? Coloca ali embaixo, você acha que ajuda? É melhor ter do que não ter, mas isso não exime... Não vai impedir de não nada. exime. É que Sim. nem a autorização... Ah, esta nem imagem o foi termo. autorizada pelo paciente. Muita gente usa isso hoje, só que hoje ainda não é. Então não interessa se ele te autorizou ou não. Quer dizer, até interessa porque seria mais um problema para você se ele não tivesse autorizado. Mas fato é que botar a frase, só a frasezinha lá de efeito, não faz diferença, né? Porque a gente sabe que um antes e depois, com uma iluminação diferente, com um óleozinho no paciente, enfim, existem formas de você botar ali uma venda mais escancarada. E isso, eu costumo dizer, na audiência o juiz abre, não precisa... Os advogados já sabendo, já printam tudo, botam tudo, mas ele pode fazer isso ali para saber. E o direito de imagem? Então, o direito de imagem é outra coisa. O direito de imagem, quando você pega o termo de consentimento daquele paciente, você já... Ou você tem o termo específico do direito da imagem dele, que, na verdade, não é um direito absoluto da imagem, né? Essa parte específica, o paciente ele não vai conseguir proibir você de inserir a imagem dele no teu prontuário, porque isso é documento médico. É dado sensível? É, mas se ele não for exposto, você precisa dele para o seu prontuário. Então, existe uma fundamentação para que mesmo que você receba um e-mail, eu quero que você delete todas as minhas fotos. Não, faz parte do seu prontuário. Eu sou guardiã do prontuário, então É o portador, né? Exatamente, não é você. Então, assim, ela não será divulgada, ninguém vai ver, mas ela faz parte do prontuário e do prontuário Mas é que estará. a gente vê pessoas falando, se fosse para aula eu deixava, mas botar na rede social, Sim, não. você pode especificar. Tem que especificar, né? Pode. E a filmagem, em termos de filmagem feita por profissionais para divulgação na internet, isso é permitido em alguns tipos de cirurgia, isso é permitido? Como é que isso funciona hoje em dia? A resolução ela é muito clara em relação a isso, mas como ela comenta um artigo e um inciso, né, às vezes a pessoa fica perdida, não volta lá para ler. Mas é interessante na resolução ler o artigo 13 e o 14, que falam das exceções, como o parto, né, com autorização da parturiente, da equipe médica e havendo a presença de terceiro, mas não será mais autorizada em outros casos, principalmente para reprodução ao vivo, né, que se fala... Live, cirurgia, isso, sim. porque você vai poder gravar o procedimento, se você estiver fazendo um curso, se for para os seus alunos e tudo mais, mas essa modalidade de cirurgia ao vivo, vou colocar na minha rede social, vou liberar no YouTube, não. Quando você vai nos artigos que falam de curso, você vê que é a possibilidade, mas desde que seja exclusivamente para médicos, porque vocês não podem, continuam não podendo, isso não mudou, divulgar, difundir, ensinar a prática médica para não médicos, né? Então, isso não mudou.
Você tocou aí num ponto muito interessante, porque, assim, grande parte dessa questão da publicidade, ela me gera um certo desconforto, porque a gente lida com membrana biológica, eu sempre explico isso para o paciente. A evolução de cada um é única, você nunca sabe se a pessoa vai seguir os passos da amiga que operou, teve um resultado muito bom, e a pessoa pode ter uma evolução um pouco diferente, de acordo com a condição clínica dela, e isso me incomoda. Quando a gente fala de lei de consumidor, parece que eu estou vendendo um produto, uma bala, quando na verdade você está simplesmente. Simplesmente é uma palavra até errada nesse sentido, mas pegando todo o conhecimento que a gente levou 12 anos, entre 6 anos de faculdade, 6 anos de especialização e mais anos e anos de carreira para tocar esse paciente e tentar modificar alguma coisa, né, no corpo de uma forma, de preferência sempre favorável, né? E aí entra essa questão de que acho que essa coisa da publicidade, de melhorar isso, nos traz a possibilidade, sim, de tentar também desmistificar. Quando entra essa questão de pré e pós, o que eu imagino? Se você coloca ali embaixo, do pré e do pós, que cada paciente tem uma evolução única, né? Independente de escrever, não estou prometendo resultados, mas lembrar que cada paciente vai escrever sua história dentro da cirurgia que foi executada. Entrando nessa parte da publicidade, você acha que isso, de alguma forma, vai ajudar? A gente estava conversando um pouco antes com relação à questão do ato médico, que é uma coisa que nos incomoda. Eu acho que todos dentro da especialidade hoje, a gente se incomoda com a invasão da especialidade, com o número de pessoas praticando atos que eram considerados atos médicos e que estão levando a pessoas a sequelas graves, e que as pessoas veem a cirurgia plástica para recorrer. A ponto de eu ter escutado de colegas mais antigos: não se preocupem, deixe que as pessoas vão fazer as coisas, os problemas virão, e só quem serão capazes de resolver serão vocês. Quando, na verdade, a população deveria ser protegida não só pelo Conselho Federal de Medicina, mas pela diretriz geral que vem, né, da lei que rege o país. E a gente vê uma falta de proteção nesse sentido à população. Porque eu não estou tirando aqui o mérito das outras faculdades que preparem seus profissionais, mas, infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo todo, né? Então, haverá uma formação mais falha. Como é que você vê que a publicidade pode ajudar também nessa questão do ato médico? Só um minutinho, se eu só pegar um gancho aqui, eu acho que primeiro a Carol tinha que falar o que é o ato médico, porque uma vez que isso é para o público leigo, quer dizer, nós estamos enfranhados nisso, mas o público leigo não. Então, antes de começar a falar sobre isso, falar o que é isso, né? Eu sempre, em palestra, em aula, oriento buscar a lei, baixar a lei, dar uma lidinha para a gente, mesmo não sendo advogado, é ilustrativo, até porque muitas leis você lê os considerandos primeiro, por que ela foi pensada, por que ela foi feita, e isso já ajuda muito. A lei do ato médico, ela teve depois alguns desdobramentos que caíram na crítica ferrenha, mas, em tese, se a gente for pegar um maior objetivo, seria deixar claro ali atos exclusivos do médico, né? Até mesmo posições, né, de trabalho exclusivas de médico, e atuações também exclusivas de médico. Então, com isso, no ato médico você já consegue, na lei do ato médico, você já consegue visualizar perfeitamente, porque ela diz exatamente o que pode, o que não pode, o que é, por exemplo, uma perícia médica. A perícia médica é ato médico, é de um médico. Não tem como uma perícia médica ser realizada por outro profissional de saúde. Você tem várias especificações, né? Cirurgias, quando você utiliza, né? Agora, a gente estava falando, saiu uma sobre a sutura superficial, enfim. Existem essas outras leis que vão vindo, né, depois e aí tentam mexer um pouco, mas fato é, procedimentos cirúrgicos, eles tiram, né, as cirurgias odontológicas também dessa lista. Eles tentam fazer ali uma divisão mostrando, dizendo o que é ato exclusivo do médico. O que a publicidade impacta nisso? Eu acredito que
publicizar isso, porque o que acontece hoje? As pessoas confundem. Eu ouvi de um médico que eu atendo em consultoria, eu vou nas clínicas, ajudo a orientar não só na parte documental, mas de protocolos nas clínicas e de hospitais, enfim, consultório, e eu recebi uma dúvida, que na verdade não foi uma dúvida, foi uma constatação com uma dúvida de um cliente que falou que a cliente dele tinha acabado de sair, a paciente dele, na hora que eu cheguei, ele falou assim, sabe essa minha paciente? Então, ela chegou, estava conversando comigo e disse que conversou aqui na recepção com uma paciente anterior que tinha feito fio comigo e botox, e ela falou assim, ué, eu não sabia, doutor, que o senhor fazia, não, eu achava que era só o meu dentista. Então, o que eu quero dizer com isso? Também não desmerecendo as outras profissões, porque não tem uma coisa a ver com a outra. O fato é, a publicização do que é um ato médico, do que os médicos fazem, do que só os médicos podem fazer, tudo isso com essa possibilidade, com esse desatar das mãos dos médicos, vai ser possível. E aí, com isso, o que eu falei lá atrás, a retomada de um espaço que ficou uma parte de lacuna que não foi preenchida e outra por outras atividades não médicas que foram tomando esse espaço. Então, para o público mesmo entender o que um médico faz, o que só um médico faz, o que é melhor eu fazer com um médico, porque eu vou correr menos risco, ou em tese ele estudou mais tempo sobre isso, ou ele é mais especialista nisso ou naquilo. Essa escolha vai ser uma escolha mais justa e aí sim o paciente vai estar mais protegido, porque ele vai ter essa ciência. Porque hoje é isso, é o paciente ficar desprotegido e à mercê de maus profissionais, que existem em qualquer categoria, né? Colocarem a mão no paciente, fazerem o que não devem fazer ou o que não estão prontos, preparados tecnicamente para fazer, e aí sobrar para o médico tentar resolver o problema, porque muitas das vezes não dá para resolver plenamente, e aí, às vezes, ainda desdobrar juridicamente em razão do médico ter tentado resolver uma coisa que ele não conseguiu resolver e que não foi ele que deu causa. Então, é uma corrente. É bastante interessante esse teu posicionamento, né? Porque às vezes a gente vê críticas das pessoas, nossa, mas você não posta pré e pós, e parece que isso desqualifica, né? O profissional que não faz, quando na verdade ele está muitas vezes protegendo a identidade do seu paciente, exatamente porque ele está ali protegido por uma lei que vem lá de trás, que diz que a gente não pode postar o pré e pós. Nesse caminho, houve um gap aí em que todos os outros profissionais, todas as outras áreas puderam. Então, eu vejo entre as minhas amigas mesmo, elas me questionam, por que você não põe pré e pós? Você gostaria da sua foto? Né? Imagina que você tem ali uma tatuagem e eu estou postando o teu pré e pós uma mama, a pessoa olha e fala assim, uau, eu vi você no Instagram, às vezes Instagrams ali muito frequentados, digamos assim, né? Muito analisados, né? O paciente acaba sendo descoberto. Hoje, muita gente quer essa visualização. Eu acho que o Instagram fez de nós protagonistas da própria vida, no sentido não de vivê-la, mas de exibi-la, né? De exibir para o povo. São os filtros, a gente estava comentando essa questão de filtro, não filtro, então você olha, as pessoas manipulam muito essa realidade. E aí, eu diria assim, hoje, como se amplia essa possibilidade de publicidade? O que você daria como conselho para uma paciente, uma pessoa, né, que eu não consigo falar cliente, mas uma paciente que entra no Instagram para buscar o profissional que vai tratá-la? O que você buscaria de característica? Você se limitaria ao Instagram? O que você buscaria? Bom, ultimamente eu tenho tido a máxima que seguidor não significa, número de seguidor não significa que o profissional é um bom profissional, né? Ele pode ser um bom marqueteiro, ou pode até ter comprado seguidor, ou pode até a equipe de marketing dele ser muito boa, para deixar aquela página atrativa. Mas apenas o Instagram, ele não pode ser
um instrumento da escolha do seu médico. É claro que, se você segue um médico há muito tempo, você escuta que ele fala sobre a cirurgia, ele até fala da rotina dele, que ele está operando ali, está operando aqui, você percebe no volume, você percebe que realmente ele está nos congressos, que isso é outra coisa que é interessante colocar, as pessoas verem que você está se atualizando, porque isso também acontece muito. O pessoal mais marqueteiro faz tanto marketing que deixa de estudar, né? Que fica parado aí. E o desavisado vai lá, tem 1 milhão de seguidores, tem 500 mil, 200 mil, esse cara é bom. Não se confunda em relação a isso. E aquele médico que já faz há mais tempo, principalmente quando era proibido, exposições de antes e depois, exposições grandes de ato médico, expondo, depreciando, às vezes até mesmo, o corpo daquele paciente, daquela paciente. Tenha o pé atrás, porque, de modo geral, são raras as exceções a esse tipo de perfil que efetivamente são aqueles médicos empáticos, acolhedores, que efetivamente tratam o paciente não só como cliente, mas como paciente. Também não estou desqualificando uma pessoa ter vários, milhares de seguidores e ser um bom médico e um bom marqueteiro, fazendo com que a sua rede social se expanda e seja atrativa, mas busque o que esse médico efetivamente já fez, se esse médico efetivamente... Uma coisa que você pode procurar também é se ele tem muitos processos ou não. Hoje em dia, isso também é um termômetro muito complexo, porque você pode ter vários processos porque você é dono de um hospital, porque você é dono de uma clínica, ou porque, efetivamente, os pacientes, aqueles pacientes que você operou, por algum motivo, entenderam que não ficaram satisfeitos com o resultado. Isso falando de cirurgia plástica, né? Mas se você percebe que um médico tem 3, 4, até uns 5 processos, pode acontecer na vida atual, sem que isso manche a reputação dele. Agora, você coloca lá, tem 30 processos, tem uma série de procedimentos, inclusive no conselho, enfim, tome cuidado. Principal, antes de entrar no Instagram, entre no conselho, bota o registro dele, vê se ele é especialista. Isso... ele vai levar 10 segundos para fazer. Veja se é médico, né? Porque agora há pouco tempo até eletricista estava operando. Ainda tem fundamental. isso, exatamente. E vai estar tudo ali. Então, isso tudo é público e gratuito, né? Então, tanto nos tribunais quanto no conselho. Então, existem outras formas também de fazer essa pesquisa. E o ideal... falar com pessoas que já tenham, né, operado, porque é muito difícil mesmo. Boca a boca, né? É muito difícil o médico, e eu nem aconselho isso, né? Você ficar postando o que não deu certo, né? Você tá com uma paciente com uma complicação. Basta operar para estar à mercê de acontecer uma complicação. Esse é o ponto do ato médico, e esse é o ponto que eu defendo com unhas e dentes dos médicos. Não tem como, mesmo eu sendo corrente minoritária, mas sou acompanhada por grandes juristas no Brasil, e quando a gente leva isso para fora é um escândalo, não tem como o ato médico, seja ele qual for, ser um dever de resultado. Como você falou, cada um é de um jeito, cada organismo é de um jeito, cada paciente é de um jeito, fora o que o paciente vai fazer também em prol daquele resultado. Então, como aqui a gente tem essa aberração, e eu me permito, depois de 22 anos de advocacia, ter o meu posicionamento, eu acredito ser uma aberração o ato médico hoje ser um dever de resultado. Então, como a gente ainda tem essa jabuticaba, né, complexa, os médicos precisam se proteger, mas os pacientes precisam se informar de uma forma melhor e menos superficial. E tem também uma outra questão, a satisfação na nossa área, principalmente, é uma questão muito de foro íntimo, porque às vezes existe aquilo que é tangível, que é possível se obter, aquilo que a pessoa imagina, muitas vezes de uma forma inconsciente,
né? Eu converso muito com uma terapeuta, que é uma mulher brilhante, e ela fala, às vezes, um paciente, quando quer operar o nariz, existe, por exemplo, né? Existe uma projeção interna dentro da mente que muitas vezes está guardada no inconsciente em coisas que ele viveu na infância. E ele carrega toda essa carga de projeção e vai jogar no momento da cirurgia, porque ele acredita muitas vezes que aquilo vai mudar a vida dele de uma forma positiva. E muitas vezes até é. A cirurgia acontece de uma forma perfeita, pós-operatório perfeito, mas a pessoa não consegue encontrar, porque, na verdade, nem ela sabe o que está buscando, né? Porque exatamente é um desejo inconsciente de uma modificação que, às vezes, passa fora do corpo físico, né? Então, é um pouco mais complicado, não é só uma questão da lei, cada um de nós vai responder de uma forma, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Mas, Carol, assim, em termos práticos, quando a gente está tratando uma complicação, todo mundo me pergunta isso, porque eu vivo dando aula de complicação. Então, no caso do não médico, até fica um pouquinho mais fácil, porque a gente tem esse ranço. Não estou criticando, tá? Mas quando é um colega, às vezes, que enviou o caso para você, em termos jurídicos, a gente sabe que, de repente, o paciente pode se voltar até contra você que está tratando a complicação. Essa indicação de você fazer um boletim de ocorrência, o que você acha que é mais correto se fazer quando você inicia o tratamento da complicação de outro profissional? Como você falou, se não médico e fez um procedimento médico, eu acho que o registro é o primeiro. Olha, vai lá para garantir, até porque fazendo o registro da lesão corporal, ele vai ser encaminhado, o paciente vai ser encaminhado para o IML e ele vai ter um laudo antes de você meter a mão naquela cumbuca, falando a expressão. Por quê? Porque é claro que você vai deixar tudo registrado no seu prontuário, você vai colocar uma anamnese robusta para esse paciente preencher, assinar da próprio punho de preferência. Você vai colocar o termo de consentimento livre esclarecido também robusto, garantindo ali que ele entenda que o que você vai fazer é uma tentativa, né, de melhorar a situação que ele se encontra sem nenhuma garantia de resultado. Tudo isso documentalmente você vai fazer e isso vai, de alguma forma, te resguardar. Mas não tem como saber se esse paciente vai também se virar contra você. Porque se, por exemplo, ele estava numa expectativa de alguma coisa que não aconteceu, e aí eu boto aquela coisa de casos concretos e a gente vai botando mais uma pimentinha. É uma viúva que aquele médico lá atrás, na anamnese dele, esqueceu, ela até botou que era viúva, mas ele esqueceu de perguntar de quanto tempo, e é de 2 meses. Qualquer cirurgia que essa mulher faça não vai satisfazê-la. Né? Seja por um divórcio, até isso eu falo, gente, está lá na anamnese divorciada, quanto tempo? Isso gera uma empatia com o cliente e às vezes te dá uma informação absolutamente relevante para a sua decisão. Uma pessoa que vai operar o nariz e diz que se separou há 1 mês, você vai operar? Não tem porquê. É uma coisa... Emocionalmente ela não está preparada nem para o pós-operatório, porque é um impacto violento, né? Exato. Todo mundo pensa a cirurgia plástica como algo estanque, sem cicatrizes, sem sangramentos, sem uma evolução, muitas vezes que implica em pós-operatório. Eu escutei uma vez uma paciente, eu nunca me esqueci disso, ela disse assim, não... Mas cirurgia plástica tem cicatriz? Porque eu achei que eu estava procurando um cirurgião plástico exatamente, porque se eu fosse operar com outra especialidade, eu ia ter cicatriz e com vocês não. Então, quer dizer, existe uma mistificação, precisa de cirurgia né? de redução de expectativa. Exatamente. A expectativa exatamente. Cada um de nós carrega dentro, é diferente, Exato. né? De acordo com a sua própria vivência e aquilo que você espera para o momento de vida, né? Dessa pessoa. Exato. Né? Mas nessa mesma vibe, Carol, assim, eu queria entender melhor como é que funciona a tua consultoria, se você auxilia nos termos de consentimento. Eu fiquei super interessada nisso. Pode falar pra gente? Assim, eu já faço essa consultoria há muitos anos, né? Como vocês falaram, eu sou casada com médico, mas eu venho de uma família de médicos também, então isso já está na minha vida, né? Já há muitos anos. Então, a consultoria do escritório, ela consiste não só na documentação, a gente faz um acompanhamento dos protocolos dessas documentações, destrinchar exatamente o que
que você precisa. E não só médico-paciente, a gente com colaboradores, quando você está com uma clínica maior, com um hospital de referência, a gente vê essa contratação também, ou todos os contratos, né, que acabam se desdobrando da necessidade específica daquela clínica ou não. E, principalmente, o protocolo com quem funciona junto da clínica, porque é desde o cafezinho, é desde a limpeza, é desde a recepção, e todos os profissionais que estão naquela clínica que eles precisam ouvir. Às vezes, uma anamnese, a pessoa passa direto, se ela é casada ou não, divorciada ou não, se é viúva ou não, a utilização de drogas ou não, uma série de coisas, porque a gente tem poucas excludentes de responsabilidade do médico, né? E uma delas é a culpa exclusiva da vítima, que seria o paciente. Mas, se eu não tenho uma boa anamnese preenchida, um prontuário mal preenchido, isso tudo vai lá na frente ser ruim para nós. Então, essa consultoria ela também consiste em toda essa entrega de como fazer para evitar o problema. Eu não tenho como evitar que ele chegue, mas quando o problema chegar, você está tranquila, você está preparada. E aí esse é o meu maior objetivo hoje, para tentar fugir do judiciário, porque quando a coisa vira processo, nós temos também o atendimento de processos contenciosos lá. Aí são anos de briga, de custo, de dia sem consultório, porque tem que ficar lá aguardando audiência e todo esse aborrecimento, né? A gente está preparando para fechar, né, o episódio. Se você pudesse dar, assim, em linhas gerais, um conselho para as pacientes diante dessa lei nova, que você já começou dando, né? Mas, enfim, de uma forma resumida, e para o médico, para que a gente não fuja muito, né? Não tenha medo de se adequar. Isso. Você começou com a frase perfeita, é não ter medo de se adequar. Isso não vai fazer de você um médico irregular, ou um médico que cometa ilícitos, ou um médico fora da lei, eu já ouvi até isso. Não é nada disso. E não é mercantilizar a medicina. Entenda essa nova resolução como uma oportunidade para que você possa ampliar o seu negócio, sem que isso ofenda a sua medicina, porque não tem nada a ver. É você recebendo, com muitos anos de atraso, a oportunidade de se equiparar, de se mostrar para o público chegar até você. Hoje em dia, nós temos muitos profissionais, né? São várias e várias faculdades de medicina aí, cada vez mais. Nós temos essa flexibilização aí de vários atos, a invasão das especialidades, a invasão por não médicos também. Então, é quase que uma questão de sobrevivência mesmo, se adequar de uma maneira compreendendo isso como uma evolução normal, assim como evoluiu a telemedicina. A robótica. Não se imaginava um médico operar de outro estado, um paciente. Não se imaginava você poder atender um paciente em outro estado, em outra cidade. Então, vamos entender a tecnologia como benefício para nós e hoje acreditando que essa resolução, ela na verdade é a chancela do próprio Conselho Federal de Medicina, dizendo para você fazer, você se divulgar, você se mostrar, você proteger o paciente, porque no final das contas, quanto mais o bom médico divulga, quanto mais o bom médico aparece, mais seguro será o paciente, porque ele já tem uma onda muito grande de maus profissionais, então é importante que os bons tomem seu espaço também. Carol, nós gostaríamos de agradecer, sua participação aqui foi fundamental, eu acho que muito esclarecedora para todos nós, né, inclusive. Aqui, obrigada. Um mimo da gente. Ai, gente, foi uma honra estar aqui do lado de vocês, assim, que realmente eu sou fã, adoro, admiro demais. Parabéns pelo projeto, acho incrível. E sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Era isso que eu ia falar. Isso aí dá para fazer uns 3 episódios. Tem muito chat GPT, muita coisa. Amei. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. A gente amou. E assim, estamos esperando feedback, dúvidas. As nossas redes vão estar todas aí no card, inclusive a rede da Carol. E vocês podem compartilhar esse episódio no YouTube e no Spotify, ok? Um grande abraço, pessoal.
Até logo, pessoal, e esperamos o feedback de vocês.